Salve aí, galera Metal Banger, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Alexandre, esse aqui é o canal Ale Metal Pesado. E hoje para trazer aí mais um CD aí, ó, de uma banda incrível, né, Ofirai. Esse é o álbum Ophidian, de escasso aí, que daqui a pouco vamos falar muito sobre isso. Muito sobre isso mesmo, e é necessário, porque o metal nacional continua produzindo ótimos discos. Esse álbum aqui é de 2022, se não me engano, a banda já data lá de 2012. Trabalhou muito nesse disco, um álbum conceitual. Vamos esmiuçar isso de uma maneira totalmente interpretativa. Nada que eu vou falar nesse vídeo é declarado pela banda, mas eu vou fazer um exercício para analisar da melhor forma esse incrível disco aqui, ó, que, puxa vida, tem muito canal aí, cara, que precisa abrir mais as portas para o nosso underground, né? Falar mais do nosso metal extremo também, porque faz parte, é o metal exportação, né? É o que está brilhando aqui, é o metal de primeira qualidade sempre, né? Mas antes de começar o vídeo, eu preciso trazer um recado muito importante do nosso querido Morto, da banda Mortal Profecia. Recado bem bacana aí, que é para vocês comparecerem no evento sensacional. Solta a voz aí, Morto. Salve, Headbangers, Cristiano Morto aqui da banda Mortal Profecia. Primeiramente, obrigado ali pelo convite, mais uma vez participando aqui do seu canal. Parabenizar você pelo excelente trabalho que você tem feito aí de fortalecimento da cena, de apoio às bandas underground. Tá de parabéns, canais como o seu aí fortalecem demais a cena underground nacional. E também agradecer por ceder o espaço para a gente poder fazer o convite aqui para todos os Headbangers aí para comparecer ao Mortal Underground Fest, primeiro evento que a gente está organizando lá na cidade de Boituva. Vai rolar no dia 8 de agosto, no espaço Brasa Marsom. Boituva é interior de São Paulo, porém muito bem localizada, apenas 1 hora da capital, próxima aqui de toda a região de Sorocaba, Serquilho, Itu, Salto, Campinas. Estão todos convidados realmente. Vai contar com as bandas Salário Mínimo, Poetic Grave, Guerreiros Headbangers, Mortal Profecia, e para fazer a abertura vai ter o Class Rock, que vai tocar aí vários clássicos aí do metal tradicional. Estão todos convidados, fortaleçam o underground e muito obrigado pelo apoio de todos. Valeu! Hey! É isso aí, Morto deu o recado aí, ó. Vai ter Class Rock, tocando vários clássicos do heavy metal tradicional aí, Mortal Profecia, Poetic Grave, Guerreiros Headbangers, banda que já tive o prazer também de fazer cobertura no Outstock Discos, e além da Salário Mínimo, né, uma das bandas aí que ajudou a fundar e fincar o metal aqui nos anos 80, Salário Mínimo aí, China Liga de figura, vai estar tocando. Vou deixar um flyerzinho aqui também na tela sobre como chegar até lá, né? Vai ter um ônibus que vai sair lá da Impalet Records, né? E ele sai às 17 horas, no dia 8 de agosto, que é o dia do evento. Um ônibus com 44 lugares, o valor aí é R$140, ida e volta, já com o ingresso incluso, né? Essa é a caravana para Boituva, valeu? Recado dado aí e vamos seguir. E seguindo o programa, vamos agora adentrar, né, no quadro Tibério Chagas, que é o colaborador oficial do canal. É uma maneira também que a gente consegue divulgar outras bandas, né? Além da banda que eu estou fazendo o vídeo, no caso hoje é o excelente Ofirai. O Tibério Chagas vai falar um pouquinho agora de outra banda, a banda Executor, banda sensacional aí de Curitiba. E o Tibério traz aí, ó, não é lançamento não, disco até meio das antigona. Mas que disco, pessoal. E é bom vocês que conhecem Executor, vão conhecer agora que o Tibério tem o grupo Galera Rock Heavy Metal nos chats aí do próprio WhatsApp, né? Ele tem esse grupo aí, todas as bandas, eu tô lá também, dá para trocar uma ideia bem legal. Fala aí, Tibério, fala um pouquinho do Executor pra gente. Salve, pessoal, mais um vídeo do canal para estar apresentando bandas da nossa cena underground nacional vinculadas ao grupo Galera Rock Heavy Metal, seja brasileira ou internacional. Para mais informações, todos os links estão na descrição, beleza? E sem enrolação, vamos lá, direto e reto aí, como o velho heavy metal, o headbanger brasileiro tem que ser, tá? Sem mais delongas, vou estar apresentando para vocês uma banda chamada Executor. So quickly, I gotta tell you that it's only a dream. Stop chasing this local extreme.
Executor é uma banda de heavy metal barra speed thrash metal de Curitiba, Paraná. E esse álbum é de 2020, cara. Esse álbum aqui, ó, sensacional, os caras da banda aí, ó. Esse álbum aqui, se eu não me engano, eu peguei diretamente com um dos integrantes da banda, se eu não me engano, vocalista, guitarrista, ou baixista da banda. Me desculpe, me perdoe, mas é muita gente falando direto aí. Vou deixar a palhinha da banda pra vocês, pra quem curte heavy metal, speed metal, thrash metal, os links da banda também. Os links também de alguns selos que eu achei que são parceiros nossos, né? Outros não, né? Como o Heavy Metal Rock não é parceira, porém a gente sempre, quem tá na cena tá sempre comprando com eles. Mas estou deixando o link também do Caio da Extreme Sound Records, está com a gente lá conosco, tá? E o que eu digo para vocês, para quem curte Heavy Metal, isso aqui é obrigatório ter na coleção, pessoal. É o último álbum lançado dos caras de 2020. E esse aqui é sensacional e matador, ó. Muito top demais, tá? Vou deixar uma playlist aqui em cima com mais outras bandas indicadas aqui da nossa cena. E o vídeo fica por aqui. Até a próxima indicação. Valeu! Bom, agora sim, vamos falar de Ofirai. Esse álbum feed aqui lançado, como já disse, em 2022, é simplesmente um descasso. Eu considero como um trabalho, um projeto muito ambicioso. Pois o que vai ser desenvolvido nesse vídeo, o que vai ser falado, vai comprovar isso. Musicalmente falando aqui, trata-se de um death barra black metal progressivo, tá? Mas não deixa de ser brutal. Muitas vezes, extremamente técnico, com dedilhado de violão, sabe? Tem umas nuances que eu vou descrever na hora de falar do faixa a faixa aqui. Mas é ambicioso em diversos sentidos. Tanto da parte gráfica, como a parte lírica, como a parte instrumental, e são músicos renomados dentro do nosso metal extremo, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque tem convidados para falar nesse vídeo aqui, e o primeiro quem vai falar é um cara que representa muito aqui para o nosso cenário do metal extremo. Ele tem o selo da Black Seal, e também agora faz parte do selo UBL, que é uma conjunção de selos que lançam muito material. Embora ele não tenha lançado esse aqui, quem lançou foi a Black Metal Story, juntamente com a Mutilation Records, aqui a contracapa. Trabalho lindo de capa, hein? Lindo. Ou ele fez questão de falar aqui no vídeo sobre esse trabalho que ele tanto apreciou. E quem vai falar é Alan Luvar, falar um pouquinho de Ofirai aí. Solta a voz, meu irmão. Um grande salve, Ale. Um grande salve a todos que estão acompanhando o canal Ale Metal Pesado, que hoje, falando a respeito desse excelente trabalho aqui, ó, o álbum Ophirian, do Ofirai, ou Ofirai, independentemente de como vocês pronunciam. Bom, na língua inglesa seria Ofirai, e tá aqui. E começando já, o que me chama muita atenção nesse trabalho é o fato justamente de não ter nenhuma informação dentro do material. Tá aqui, ó, a parte de dentro é um digipack, o que acaba aguçando a curiosidade em relação a todo tipo de informação da banda. E é um trio, e dentro desse trio temos o conceituadíssimo e conhecidíssimo Vitor Prospero, que é produtor, já esteve com o pessoal do Justabelli, o Sculpture. E tá aqui, ó, é um álbum muito bom com 8 faixas de um melodic death black metal muito bem executado, uma sonoridade que posso dizer que é uma sonoridade única. Álbum com 8 faixas e um material que foi lançado pela Black Metal Store. Um excelente álbum, tá aqui. E outro ponto interessantíssimo desse trabalho aqui foi a capa. Tá aqui, ó, a capa aí, ó, mais de perto para vocês darem uma sacada. Uma capa bastante expressiva, uma arte muito bonita que foi feita justamente para esse álbum, essa capa aqui, ó. Então é um trabalho que, quando ouvi, de cara já me conquistou.
pela musicalidade e por todo o conceito que a banda traz. Tá aqui, ó. E é isso aí, mostrando pra você, Ale, e pros demais do canal, esse material, que é um material que vale muito a pena ter pra você que é amante da música extrema. Pô, Ale, eu tenho que agradecer por mais esse espaço aqui no canal Ale Metal Pesado. Um grande salve pra você e pra todo mundo que tá aí acompanhando esse vídeo. Meu irmão, Alano Var, eu que tenho a agradecer, irmão, você dispor do seu tempo para vir aqui falar no canal. Eu prefiro falar Ofirai, né? O seu álbum Ophirian, que é um descasso aí que realmente está impactando, né? Acho que até hoje está impactando, né? Até hoje fala-se desse álbum aí. Porque é um projeto que foi meio que criado em sigilo, sabe? A banda de 2012, e foi construindo isso meio que secretamente, sem fazer alarde. E quando sai o álbum, é um álbum que, assim, os membros não se expõem, eles não se mostram, eles não se identificam, né? Embora a gente saiba, como o Alan falou, o Vitor Prospero é o baixista, que também toca no Sculptory, que eu já fiz vídeo aqui, é um dos vídeos mais recentes que tem no canal, mas aqui ele também canta, faz vocal, né? Eu tenho um batera, baixista e vocalista, e o guitarrista aqui, que eu prefiro manter o anonimato deles, né? Já que é assim que eles propuseram fazer o álbum, tá bom? E, cara, assim, destaques aqui desse álbum aqui, são diversos destaques, porque você tem muita, como eu já disse, camada, tem camada densa, tem camada limpa, tem o vocal também, é um destaque incrível do Vitor, porque não é aquele vocal só cavernoso, tem um vocal, às vezes, muitas vezes, na ira, rasgado, até meio agudo, então ele consegue fazer essas duas nuances vocais, né? O trabalho de guitarra aqui também é um trabalho excelente, né? Com variações de rítmicas, riffs incessantes, ora rápido, ora lento também, o baixo tem momentos que fica bem na cara, e a bateria chega a um ponto, cara, tem certos momentos desse álbum que dá para desacreditar que o ser humano tá tocando aquela bateria de tão veloz que chega a ser, e ao mesmo tempo também tão técnica quando tira essa velocidade. Então o Ofirai vem com um disco aqui extremamente pegado no extremo, mas com muita qualidade técnica, né? E quem vai falar agora, tem mais um convidado ainda, antes da gente falar do Faixa a Faixa. Esse convidado é João Messias Júnior, cara. Ele é tão bacana que para fazer esse álbum, ele fez toda uma climatização onde ele está gravando, deixou tudo dark para falar desse disco aqui. Para você ver como o pessoal que produz conteúdo de música extrema consegue entrar no clima do álbum, consegue entrar ali no que a banda quer passar, né, da forma como ela quer passar. Então, pô, João Messias Júnior é um cara que escreveu na Road Crew aí por mais de 11 anos, né? O cara sabe do que tá falando, ele manja muito de metal extremo. Precisamos de cara que nem o João Messias. Salve, galera do canal Ale Metal Pesado. Pra quem não me conhece, meu nome é João Messias Júnior, tenho um canal no YouTube. Mais uma vez agradeço o Ale pela oportunidade. E ele me deu a oportunidade de falar de uma banda que eu gosto muito, já resenhei no meu canal, pra quem não conhece. Entra lá no YouTube, João Messias Júnior. O canal tá meio inativo aí, mas mês que vem voltamos com força total. E ele pediu pra falar dessa banda aqui, ó. Ofirai. E o vídeo tá meio escuro, e eu já vou explicar pra vocês o porquê. E é o seguinte, falar do Ofirai é falar do nosso cenário underground, do nosso cenário que é efervescente, que é formado por diversas bandas, que eu convido você a conhecer cada uma delas diariamente. Ainda mais com o streaming gratuito, com a facilidade para se ouvir novos sons, vale muito a pena conhecer. E o Ofirai, cara, a minha história com o Ofirai começa bem antes, começa nos anos de 2010, 2011, onde uma das bandas que um dos membros fazia parte, foi um dos shows que eu assisti, foi curiosamente uma abertura do Bessat, lá no ABC Paulista, e foi ali que eu conheci um pouco desse universo. Eu estava retornando à cobertura de shows do underground, e foi uma excelente oportunidade. E mostrar um pouquinho do CD para vocês. A capa. Aqui, ó. E a contracapa. Belíssimo trabalho lançado pelos selos Black Metal Store, Hammer of Damnation e a Mutilation Productions do Tulula.
E o que chama atenção aqui é o ar de mistério que envolve os seus integrantes, e eu vou continuar nessa tecla, não vou falar quem é quem aqui, tá? E é por isso que esse vídeo tá na penumbra também, para que todo mundo entre no clima e entre nesse clima de mistério dos integrantes, mas adianta a vocês que são músicos conhecidíssimos no underground. E é uma banda que fez muito bonito já nesse disco de estreia. Uma pena que eles estão só com esse disco por enquanto. O que chama atenção aqui é a variedade de estilos, porque boa parte desses músicos eles são conhecidos por figurarem nos escalões aí do Death Black Metal. Só que quando você ouve o Ophidian, você percebe outras camadas, né? Então é um disco que ele vai agradar obviamente a galera do Death Black Metal, a galera do Melodic Death Metal, e uma bem-vinda assim, surpresa, por causa de algumas camadas que vai agradar muito a galera que curte metalcore, que curte o Djent. Então é um disco para muitos gostos, um disco que cativará muitas pessoas com certeza. E eu convido você a ouvir esse disco. Procura no YouTube que tem o disco inteiro. Tem 3 videoclipes para Pride, Slot e Crawl. São vídeos muito bem produzidos. E a banda, além da capacidade técnica, né, então tem convidados de peso como Luiz Carlos Lousada, o Batata do Vulcano, tem músicos do Bessat participando da parada. Então o negócio é muito bacana, mano. Então, e nesse disco a banda até fez uma mini turnê no Nordeste. Eles abriram pro Toxic Holocaust. E eu lembrei até de uma resenha que saiu na Road Crew, inclusive com o Toxic Holocaust. Não é uma crítica à banda, mas com certeza o Ophirai dá de 10-0 no Toxic Holocaust. E é isso, meus amigos. Ale, mais uma vez, obrigado pelo convite, tá? Pra quem aí andou sentindo falta do canal, se Deus quiser, no final de julho, começo de agosto, estaremos de volta com força total. Ale, mais uma vez, brigadão de coração. E é isso. Curtam o Underground Nacional e lembre-se da seguinte frase: não tem 3 pessoas apenas falando de música pesada no Brasil. E é isso. Grande abraço. Estejam sempre com seus. Cuidem-se. Exatamente, João. Exatamente, João. O nosso metal extremo, para se falar de metal no Brasil, aliás, não se restringe somente a 3 canais. Né? Que se eu estou pensando e acertando nos que você está querendo dizer, nem são tão de metal assim, né? Não são, assim, com a vertente de divulgar o nosso metal. Mas são os canais que realmente têm mais exposição, mais visualização. Mas será que esses 3 canais aí, se é os que eu estou pensando, representam o nosso underground? Acontece, João, que você representa. Você, eu, Reinaldo Steele, entre mais alguns. Então precisamos que você volte logo, viu? Tomara que você volte com tudo, cara, resenhando como nunca, falando como nunca o seu conhecimento aí, para deixar a gente bem a par do que está sendo lançado, pois você já tem vídeo dessa banda aqui. Procure no canal do João Messias Júnior, que é um dos parceiros aqui, que tem vídeo desse álbum aqui, que ele destrincha, e o Alan Luvar também tem vídeo falando desse álbum aqui. Quem mais tem vídeo também desse álbum, não falou pro canal, mas tem, é o Carlos Chaves, além do Metal Clássico, ele também fala desse álbum aqui. Então, muita gente importante, cara, que fala desse álbum, sabe do que tá falando e entendeu a sonoridade. Por falar na mídia física, vamos mostrar, cara, ao mesmo tempo que eu posso dizer que não tem informação, ao mesmo tempo desperta muita curiosidade. Olha essa capa aqui, ela foi pintada a óleo, a arte de Bruno Delgado, olha só que expressão, né? Como diz o Alan Luvar, essa arte foi feita especialmente para esse álbum aqui. O mais incrível, cara, é que não tem um retoque digital aqui, nada de IA. É feito ali no tinta a óleo, na espátula, aquela técnica, né, que eles fazem. Aqui no verso também, olha só a letra aqui em contraste com a luz, como fica, ó. Olha isso. O trabalho é lindo. Olha, tem mais detalhe de arte aqui. É lindo, só que quando você abre, você não vai encontrar nada aqui. Você não vai encontrar membros da banda, olha aí. Você não vai encontrar letras, vai encontrar essa arte estampada no CD. Você pode se dizer que não dá nem para mostrar muito. Os membros da banda aqui, eles estão, ó, aqui, ó, como vultos. Como vultos. Você nota que são 3 membros aqui da banda, né? Mas assim,
Olha aqui, ó, que da hora. A letra, né? A qualidade da impressão, ó, da letra. É muito louco isso daqui, né? Cara, para falar de um álbum tão perfeito nesse sentido, e também tão precioso e tão enigmático, temos que fazer interpretação. Afinal de contas, a banda não falou exatamente para que seria destinada as letras da música, né? Nem tampouco quer se identificar. Então nós temos que fazer um exercício para isso. Então eu vou resenhar esse álbum segundo a minha visão. Tá, o vídeo está aqui para a banda corrigir se for o caso. O que eu penso? Que se remete muito aos 7 pecados capitais, até porque tem o símbolo da serpente nesse álbum aqui, né? Ele é um álbum, como já disse, desenvolvido em sigilo ao longo de quase uma década, né? E esse álbum Feature, ele gira em torno dos 7 pecados capitais, além da faixa abertura Rise, que a gente já vai falar sobre ela também. O trabalho surpreende, né? Ele é maduro, ele é refinado, ele é técnico, ele é capaz de nos levar a comparações com outras bandas como Carcass, Dissection e The Graves, entre outras bandas, né? A produção desse álbum aqui, a arte, né, ele foi gravado no estúdio da própria banda, né, por Wagner Meirinho, conhecido por trabalhos com Torture Squad e o saudoso Warrell Dunn, né, que cantou aí no Sanctuary, no Nevermore. O cara é fera, né, meu? Já se nota por aí que o cara é muito fera, né? E o álbum Feeder, cara, ele retrata, ali dos 7 pecados capitais, ele fala um pouco sobre a degradação humana no geral, né? A gente nota pelos títulos, já que não tem as letras, né? Então é totalmente interpretativa essa questão. E a forma como a banda coloca, pela velocidade, pela climatização, hora densa, hora rápida, hora lenta, você nota mais ou menos ali o clima das letras, pelo jeito que o vocal canta, ele entrega. Tem hora que é totalmente brutal, tem hora que é totalmente raivoso, o vocal rasgado, você sente ali que tem uma potência ali, ou uma parte de sentimento a mais. O álbum abre com a faixa Rise, né? A faixa de abertura, ela funciona como uma introdução atmosférica, né? Ela não foca muito na agressividade, mas sim na construção e na tensão. São guitarras dedilhadas e texturas bem sombrias, que criam um clima sensacional no álbum aqui. A abertura dela é feita com um lindo dedilhado, com teclado e um ar épico. Essa é a abertura, a faixa Rise. Aí depois a gente entra na faixa Rough, né? Essa faixa Rough aqui, ela tem uma performance vocal ali aos 2 minutos, mais ou menos, e é de agonia. Totalmente de agonia. O solo dessa faixa é simplesmente estupendo e maravilhoso. E a sequência que segue após o solo é extremamente violenta, né? Essa é uma porta de entrada onde mostra a brutalidade do Ofirai. Sem aviso prévio, a música ela é como se fosse um bombardeio caindo no teu quintal, sabe? É um peso avassalador mesmo, e ela é impulsionada por blast beats da bateria. Os riffs são muito intensos, são cortantes, e na pegada do black death metal mesmo, clássico, né? Lembrando muito de Section, inclusive. A performance do vocal, cara, é totalmente desesperadora, agonizante e raivosa, cara. Se só vocês ouvindo mesmo para saber. Ela capta com precisão uma essência agressiva, né? E remete à ira também. Essa música Rough, pela minha interpretação dos 7 pecados capitais, representa a ira. Ela já começa com o vocal entrando junto com os instrumentos. A agressividade vai crescente ao longo da música e o vocal esbanja insanidade. Tá? Essa é a Rough. Deixa eu ver aqui, porque tem músicas que vai ter clipe, vocês vão conhecer aí, hein? A próxima faixa, inclusive, é uma delas. Pride. Na minha visão, ela fala sobre orgulho, né? Ela começa com cadência e tem uma veia bem speed metal em alguns momentos. Ela é um dos principais cartões de visita do disco, uma das melhores faixas do álbum. Ela equilibra um peso bruto com riffs incrivelmente melódicos e ganchos totalmente memoráveis. Tem uma dinâmica entre guitarras e as quebras do ritmo, mostra o altíssimo refinamento do que a banda tem. Ela tem muita técnica, né? É uma banda audaciosa nesse sentido, porque ela consegue colocar a brutalidade dentro de uma técnica incrível, né? É um destaque total na audição.
tem brutalidade, mas o maior destaque são os recursos técnicos que tem ali entre Carcass, Dismember, Destruction, e aos 3 minutos a faixa fica melódica, bem melódica, mas muito tensa. Segue aí o clipe de Pride.
Muita brutalidade, muita técnica, como vocês puderam conferir, né, pessoal? Descasso aí. Preciso mencionar as participações especiais, né? Não posso deixar passar. O Astaroth, da banda Besat, ele participa na faixa Pride, que é essa que vocês acabaram de ver o clipe. Luiz Carlos Lousada, do Vulcano, na música Sloth. E o Paulo Bruno, da banda Daylight, na faixa Waff, né? Vamos voltar aqui agora. Vamos ver, nós vamos falar da faixa depois da Pride, que eu faço as minhas anotações. As folhas, às vezes, se misturam. É a faixa Speed agora. É a sequência faixa Speed. Ela pode ser interpretada como conduta desenfreada, né? Cabe isso na luxúria, cabe na inveja, cabe na cobiça. É uma conduta desenfreada que só traz o mal, né, pessoal? Eu vou deixar como inveja, né, como o pecado da inveja. É uma música que tem uma abertura insana, de riffs técnicos e mas ultra pesados, né? Ela é uma faixa que faz jus ao nome, acelera com influências nítidas do death metal tradicional, noventista de preferência. Por vezes, sai um pouco desse foco e cai um pouco na linha ali do Napalm Death. É uma faixa aqui bem dinâmica, né, com transições, as transições da bateria são absurdas e frenéticas, e as palhetadas são algo também de insanidade, palhetadas alternadas, que dão um toque muito veloz à faixa. Ela evoca uma sensação de caos e desespero, cara, representando uma busca incessante e destrutiva do homem por aquilo que não lhe pertence, pessoal. Por isso que eu falo que é cobiça, sabe? O homem não pertence, aquilo que o homem quer, aquilo que não lhe pertence, que é do outro, e além de não lhe pertencer, ele também não consegue e não pode ter aquilo, né? Então é um sentimento feio, mas que assola muita gente. E outra coisa, do destaque também para a velocidade insana da bateria, a sensação de dor, desespero e agonia que o vocal evoca. E essa aí é a faixa Speed. A próxima faixa é a Crawl, que eu interpreto como gula, né? Gula. Tem muita gente gulosa aí, né, cara, que não sabe a hora de parar de comer, que beira a falta de educação e faz mal para a saúde do caramba, né? É uma faixa que desacelera totalmente a velocidade do abater aqui para focar no peso esmagador. Ela tem andamentos que flertam com Death Doom, né? Agora estou ouvindo aqui minha folha de rascunho. Flerta com Death Doom e uma viagem instrumental e atmosférica, né? Onde a banda mostra toda a sua técnica e versatilidade. Um toque até progressivo, por vezes, no death metal. É uma música que nos arrasta, né, para uma atmosfera densa e sufocante. Eu uso muito essas palavras, dor, densa, agonia, sufocante, porque isso aí impera no álbum inteiro, mas cada música de uma forma diferente. Sem falar também que o instrumental dessa banda aí é totalmente técnico, né, incomparável. E essa faixa Crawl tem um videoclipe que vocês vão conferir agora, tudo isso aí que eu estou falando.
Que instrumental sensacional, né, pessoal? Que instrumental incrível. E a próxima faixa aqui, infelizmente, a resenha está chegando na sua reta final, é a Sloth, que eu encaro assim, interpreto como uma preguiça, né? Um pecado capital dos mais feios aí. E essa banda aí, nessa faixa, que é a participação do Luiz Carlos Lousada, do Vulcano. Essa faixa também tem clipe, mas vou deixar após o Bang Your Head, para sempre encerrar com clipe, né? Após o Bang Your Head, vocês continuem aí, que vai rolar essa faixa incrível, Sloth, né? Que ela é uma linha, ela tem uma linha de baixo, né? Que está bem na cara, né? É uma faixa muito introspectiva, eu diria assim. Seguindo a linha da faixa anterior, Sloth trabalha de forma brilhante, né, com a melancolia. Ela, no entanto, se destaca também pelas melodias profundas e arranjos de guitarra quase progressivos, né? Chegamos a isso daí. É uma música hipnótica, pessoal, densa e com muitas, mas muitas camadas que nos prende totalmente. O começo dessa faixa com violão é de muito extremo bom gosto, né? E a base pesada que se segue tem um pouco de carcas, o vocal está mais cavernoso nessa faixa aí, e ela simplesmente é maravilhosa, né? Ela tem ritmos quebrados e um final muito repentino. É uma faixa que eu considero uma das melhores do álbum aqui, se bem que é um álbum que não tem faixa ruim e vai ter clipe. Trust, que eu encaro como seria a luxúria, né? Dos 7 pecados capitais. Digamos que os minutos finais, ela tem um instrumental muito calmo e bonito, mas a banda, ela retoma com força uma velocidade no clima do black metal e Trust traz riffs de guitarra frios, ríspidos e uma bateria incrivelmente precisa. É uma banda que executa com extrema técnica todas essas nuances que o nosso metal extremo produz com um ar bem progressivo, né? A música discute a entrega cega, o desejo carnal e a perda do controle da mente. É uma das composições mais intensas e obscuras desse incrível registro aqui. Eu encaro como uma das melhores faixas do álbum. O vocal é insano demais e desesperador. As quebradas entre riffs, que ora eu lembro uma locomotiva de trem e outra hora os sons solados são os solos totalmente envolventes, pessoal, totalmente envolventes. E para fechar o álbum, a faixa Untamed, que eu reflito ali como sendo a avareza, né? O encerramento do álbum, ele funciona com uma resolução de toda a obra, reunindo elementos praticamente de todas as faixas. É um death metal que alterna momentos velozes e arrastados, tem um solo que eu diria que é furioso e técnico, os gritos de agonia e um tom tenso lá pelos 2 minutos e 40 tem um grande destaque, mas o baixo tem uma passagem assim, em um momento, nesses momentos dos 2 minutos e 40, tem uma passagem de baixo ali que, olha, pasmem, chega a lembrar um jazz de tão épico que é, e a faixa segue pesada com um refrão marcante até o final do álbum. O refrão mais marcante é dessa faixa aí, que mais marca, mais te deixa na memória, na verdade, e é uma das melhores faixas do álbum, Untamed. Então, pessoal, encerrando aqui essa resenha, né, o filho da banda Ofirai, cara, e o Metal Extremo Nacional escreve mais uma página, na verdade, na página escrita em 2022, que isso chegue lá na gringa, tem que chegar lá, mostrar aqui que nós temos black death metal progressivo sim, de extrema qualidade, com músicos que em nenhum momento se importaram em se mostrar, muito pelo contrário. Esse álbum foi, digamos assim, construído no sigilo, né, por mais de uma década aí, e quando saiu não mostrou nada, assim, de letra, totalmente, assim, escuro, no escuro isso aí. Então quando você pega e abre um encarte desse aqui, cara, é bonito pra caramba isso aqui, cara. Olha isso aqui, é bonito. E te deixa uma expectativa enorme de saber o que é isso. Aí quando você vai ouvir, você vê o que é. E se depara com uma banda totalmente entrosada, com um trio aguçado, com projetos de outras bandas, e são caras com muita representatividade aí no nosso metal extremo. Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês aí, ó, que vai seguir o clipe aí agora de Sloth, né? Eu notei aqui, Sloth, vai ser o clipe de Sloth. É simplesmente Ofirai na orelha, metal na veia e Bang Your Head, galera. Sempre segue o clipe aí.